Oi pessoal, tudo bem? Vamos então dar início ao estudo da propagação em meios sem perda. Bem, o que é um meio sem perda? Um meio sem perda é um meio material caracterizado por ter uma condutividade elétrica sigma igual a zero. Tem também uma permeabilidade relativa, na maior parte dos casos é uma permeabilidade igual à do espaço livre, e tem também o epsilon, dado pelo seu εr, a permissividade relativa. No caso do espaço livre, que é um meio sem perda, um dielétrico perfeito, ε0, a permissividade vale 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. E o μ, a permeabilidade é igual a μ0, que vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. A constante de propagação, forma genérica, nós já obtivemos anteriormente. No caso dos meios sem perda, como a condutividade é nula, esse termo aqui, marcado com x, ele é nulo, ele não vale nada, então ele pode ser eliminado aqui do equacionamento. Consequentemente, nós chegamos à expressão para constante de propagação γ. E daqui, a gente tira imediatamente que a parte real é igual a zero. Ou seja, no caso dos meios sem perda, alfa é igual a zero e o beta é ômega raiz de μ, é proporcional à frequência. Então, a conclusão é a seguinte: no meio sem perda, a onda plano uniforme se propaga sem atenuação, ou seja, ela mantém a mesma amplitude à medida que se propaga. Então, exatamente como mostra essa animação aqui, a amplitude do campo elétrico em azul e a amplitude do campo magnético em vermelho, elas não mudam à medida que a onda se propaga, certo? Bom, aqui está então a expressão do campo elétrico. A exponencial decrescente não aparece mais, porque o meio sem perda não tem decréscimo, não tem atenuação da amplitude. Então, como eu não fiz restrição, aqui pode ser mais ou menos de acordo com o sentido de propagação. Falemos da velocidade de propagação no meio sem perda. Como que se calcula a velocidade de propagação? Ora, para qualquer meio é ômega sobre beta. No caso específico de um meio sem perda, o beta a gente acabou de ver, é ômega raiz de μ. Aqui eu posso então cortar ômega com ômega e obtenho uma velocidade de propagação numa expressão bem simples, 1 sobre raiz de μ. Se for o espaço livre, μ igual a μ0, ε igual a ε0, isso resulta exatamente na velocidade de propagação da luz, certo? Isso aqui é uma coisa muito importante na história da física, porque nem sempre se soube que a luz era uma onda eletromagnética, mas já havia medições da velocidade da luz. Quando Maxwell desenvolveu sua teoria, a partir dela, ele deduziu que a velocidade da luz era de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, utilizando apenas constantes elétricas, permeabilidade e permissividade. Então ele chegou à conclusão, olha, isso é um forte indício de que, de fato, a luz é uma onda eletromagnética, como Faraday tinha falado. Não foi muito acreditado na época, disseram só o fato de ser uma velocidade parecida não implica que a luz é uma onda eletromagnética. Mas, depois, com o passar do tempo, os físicos aceitaram que era, de fato, o caso, certo? Uma outra coisa importante é que no meio sem perda, então, a velocidade de propagação não depende da frequência. Bom, a velocidade de propagação é sempre c, no caso do espaço livre. Isso pode ser para a cor azul, para a cor vermelha, para a cor verde, para uma onda de rádio FM, para uma onda de rádio AM, o valor é sempre o mesmo. Por quê? Porque o espaço livre, o vácuo, não tem perda. Então, para esse tipo de meio, a velocidade não depende da frequência. Uma onda se propagando debaixo d'água, por exemplo, aí a velocidade depende da frequência, já que é um meio com perda. Uma outra coisa interessante aqui é que essa velocidade de propagação da luz foi obtida sem falar em referencial. Então, isso mostra que a velocidade da luz ela é absoluta, ela não depende do referencial. E isso foi toda a base da relatividade. Certo? Na verdade, a teoria, as equações de Maxwell que descrevem o eletromagnetismo, elas foram a base da relatividade, elas não foram mudadas pela relatividade e nem foram mudadas pela física quântica. Então, é uma teoria bastante robusta que a gente usa até hoje praticamente sem modificação. Certo? A velocidade de propagação, então, é 1 sobre raiz de μ. Eu posso escrever μ como produto de μr por μ0 e ε com εr e ε0, separar esses termos aqui. E esse termo que está aqui destacado nada mais é do que a velocidade da luz c. Portanto, a velocidade de propagação no meio sem perda pode ser escrita como c, velocidade da luz no vácuo, dividido pela raiz de μr εr. Para a grande maioria dos materiais, μr é igual a 1. Os materiais são não magnéticos. Então, aqui embaixo, geralmente, é apenas raiz de εr. Como μr e εr nunca vão ser menores do que 1,
Tá? Então, a velocidade de propagação nunca vai ser maior do que a velocidade da luz. Vocês já devem ter ouvido falar em índice de refração, isso é assunto do ensino médio, de física básica. Então, o índice de refração no meio, por definição, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade de propagação no meio. Então, a gente observa aqui claramente que o índice de refração é justamente esse denominador. É a raiz quadrada de μr εr. Como eu disse, geralmente o μr é igual a 1. Então, quase sempre é a raiz quadrada de εr. É um número real nesse caso, porque o índice de refração real, porque é um meio sem perda. Na verdade, para meios com perda, é possível definir o índice de refração complexo, com parte real e parte imaginária, em que a parte imaginária está associada à atenuação da onda. Isso foge aqui do escopo dessa disciplina, certo? Falemos um pouco da impedância intrínseca de um meio sem perda. Então, a impedância intrínseca, aqui está a expressão genérica. No caso de um meio sem perda, a tangente de perdas é nula. Pense, então, que a expressão bem simples é simplesmente a raiz quadrada da permeabilidade pela permissividade. No caso do espaço livre, μ0, ε0, isso resulta em aproximadamente 377 ohms. Então, a impedância intrínseca do espaço livre é 377 ohms. Se eu pegar qualquer onda eletromagnética que se propaga no espaço livre, dividir o campo elétrico pelo campo magnético, isso vai resultar em 377 ohms. Atenção, isso não é uma impedância de circuito. Não vou pegar um multímetro aqui e vai medir 377 ohms. É um circuito aberto, daria infinito. 377 ohms é uma impedância intrínseca, uma impedância de onda. 377 é aproximadamente igual à frequência angular da rede elétrica aqui no Brasil, 2π vezes 60. Então, é comum também escrever 377 como sendo 120 π ohms. É só uma aproximação, para escrever mais bonitinho, para colocar duas letras gregas. A gente também pode fazer a mesma coisa que fez para a velocidade, escrever a impedância intrínseca em termos da impedância intrínseca do espaço livre. Então, a impedância de um dielétrico qualquer, dielétrico sem perda, é a impedância do espaço livre, raiz quadrada de μr εr. Mais uma vez, μr quase sempre é igual a 1. Poucos meios têm permeabilidade maior do que 1. Então, a conclusão a que se chega é bastante importante, é a seguinte: no meio sem perda, a impedância intrínseca é uma grandeza real. Isso daqui é um número real, ou seja, o ângulo da impedância é nulo. A consequência disso é que campo elétrico e magnético estarão em fase, e é justamente isso que a gente observa nessa figura. Nas posições em que o campo elétrico é máximo, o magnético é máximo. Idem nos instantes de tempo. A mesma coisa vale para os nulos. Nos instantes que o campo elétrico é nulo, o magnético é nulo. Ou seja, eles estão perfeitamente em fase, sincronizados no espaço e no tempo. E isso acontece e só acontece para os meios sem perda, que têm impedância intrínseca real. Além do campo magnético, vamos obter a expressão para o campo magnético. Tá? Para obter o campo magnético, então, basta dividir o campo elétrico pela impedância intrínseca. Só isso. Se a onda se propagar no sentido negativo de z, aí eu tenho que trocar o sinal também. Isso nós já vimos, certo? Está. E a densidade de potência média, o valor médio do vetor de Poynting. A expressão genérica está aqui. Eu vou apenas substituir quanto que é cosseno de θ. Cosseno de 0 vale 1. E elevado a menos 2αz. Alfa vale 0, então vale 1. Tudo isso aqui vale 1. E o módulo da impedância, como é um número real, é o próprio valor da impedância. Consequentemente, para os meios sem perda, dielétricos perfeitos, a densidade de potência média é o campo elétrico ao quadrado dividido por 2 vezes a impedância intrínseca. Se eu trabalhasse com o valor eficaz do campo elétrico e não o valor de pico, nós estamos trabalhando com o valor de pico, esse 2 nem apareceria aqui. Tá? Então, aqui tem uma animação de uma onda que se propaga no sentido positivo de z. Eu estou mostrando uma distância correspondente a um comprimento de onda. Então, a gente vê que campo elétrico e magnético variam em fase, perfeitamente em fase, um acompanha exatamente o outro, e o vetor de Poynting está representado aqui em verde, ele está indo para a direita e não sofre, como os campos, não sofre nenhum tipo de atenuação. Então, vamos resumir tudo o que a gente viu sobre os meios sem perda, certo? Os dielétricos perfeitos. No meio sem perda, a onda plana uniforme não sofre atenuação, mantendo os mesmos valores de amplitude dos campos e da densidade de potência média à medida que se propaga.
tanto a velocidade de propagação quanto a impedância intrínseca não dependem da frequência. E a impedância intrínseca é uma grandeza real. Consequentemente, campo elétrico e magnético estarão sempre em fase, tanto no espaço quanto no tempo. Vamos resolver vários exercícios relacionados à propagação de uma onda no espaço livre, até para mexer um pouco com as nossas equações, adaptá-las para algumas outras situações que não foram previstas inicialmente. Então vamos lá. Primeiro exercício, que é o exemplo 6, uma onda plana uniforme com campo elétrico dado por 20 cosseno de 10 a nona π vezes t, menos 4π vezes z, isso está na direção I, em direção x, dado em volt por metro, tá? Ela se propaga no meio não magnético. Então, o meio tem permeabilidade igual ao do espaço livre, μr igual a 1, μ igual a μ0. Obtenha o campo magnético e a densidade de potência média correspondente. Foi dado o campo elétrico. É um meio sem perda? Sim. Por quê? Porque não tem nenhuma exponencial decrescente aqui na amplitude. Então, é um meio sem perda. O que mais que eu posso tirar do enunciado? O valor do campo elétrico é 20 volts por metro. É o valor em Z igual a zero, na verdade é um valor em qualquer posição, já que ele não varia, não tem atenuação. Beta é o que multiplica Z, então é 4π radianos por metro. O sentido de propagação, como aqui tem um sinal de menos, o sentido de propagação é o sentido positivo de Z. Ainda mais, o que multiplica T é o ômega, então é 10 a nona π radianos por segundo. Se eu dividir por 2π, eu tenho a frequência em Hz, de 500 MHz. É um meio sem perda, já tínhamos falado sobre isso. E é um meio não magnético, também já tínhamos falado sobre isso. Tá? Então, como obter o campo magnético? Para obter o campo magnético, é preciso calcular a impedância intrínseca. Mas, para calcular a impedância intrínseca, eu preciso da permissividade do meio. Foi dada a permeabilidade, não a permissividade. Mas a permissividade pode ser calculada a partir da velocidade de propagação da onda, certo? Então, a velocidade de propagação é ômega sobre beta, o ômega foi dado, o beta foi dado. Consequentemente, a velocidade de propagação é, dividindo aqui, dá 2,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Não é o espaço livre. Se fosse o espaço livre, aqui seria 3 vezes 10 a oitava, aproximadamente, metros por segundo. Se aqui fosse, em vez de 3, 3,5 vezes 10 a oitava metros por segundo, acima da velocidade da luz, aí eu teria cometido um erro. Não é o caso, certo? Então, essa é a velocidade. Para um meio sem perda, é C dividido pela raiz de μr εr, μr igual a 1, meio não magnético. Então, daqui eu tenho simplesmente o εr, ele sai imediatamente daqui, é igual a 1,44. Agora sim, eu posso calcular a impedância intrínseca. Então, a impedância intrínseca é 377, raiz de μr sobre εr, μr igual a 1, 377 pode ser escrito como 120π, e o εr igual a 1,44. Nem precisa de calculadora aqui, ó. 1,44 raiz quadrada é 1,2, 120 dividido por 1,2 é 100. Então, a impedância intrínseca desse meio é 100π ohms, aproximadamente 314 ohms, certo? O campo magnético é, então, o campo elétrico dividido pela impedância intrínseca. O campo elétrico foi dado, é 20, a impedância intrínseca eu acabei de calcular, então é 20 dividido por 100π, 1 sobre 5π. Quem ficar incomodado com o número irracional no denominador, pega a calculadora e faz as contas, certo? Então, essa onda, ela se propaga no sentido positivo de Z, a gente já tinha visto, e o campo elétrico está no sentido positivo de X. Consequentemente, o campo magnético estará no sentido positivo de Y. Está aqui, ó. O P, o vetor de Poynting, está na direção positiva de Z, o campo elétrico está na direção positiva de X. Então, I vetorial alguma coisa resulta em K. I vetorial J resulta em K. Então, o campo magnético está na direção positiva de Y. Claro que ele se alterna com o tempo, mas ele está na direção J, positivo. Então, aqui está a expressão do vetor campo magnético. É a expressão que a gente tinha obtido colocando o J aqui para dizer que aponta no sentido positivo do eixo Y, certo? É um meio sem perda, tá? Então a densidade de potência média, assim como os campos, não sofre atenuação, e a densidade de potência média, nós já vimos, é dada por Ex0² dividido por 2 vezes a impedância, e esses valores todos nós temos. É só substituição de fórmula, tá? Então basta substituir aqui e a gente tem que
A densidade de potência média é de 0,637 watts por metro quadrado. Cada metro quadrado da frente de onda transporta uma potência de 0,637 watts. Isso pode ser escrito também em microwatts por centímetro quadrado. Então, cada centímetro quadrado da frente de onda transporta uma potência de 63,7 microwatts. Se eu tenho 2 centímetros ao quadrado, a potência total é o dobro dessa. 3 centímetros é o triplo dessa, etc. Certo? Vamos resolver mais um exercício. Então, exemplo 7. Uma onda plana uniforme com campo elétrico na direção Y. Agora a onda tem o campo elétrico na direção Y. E ela se propaga no espaço livre no sentido mais x. Olha, a primeira vez que isso acontece. Para nós era sempre mais z ou menos z. Agora a onda se propaga no sentido positivo de x. O comprimento de onda é 2 metros e ela atinge sua máxima amplitude de 200 volts por metro em x igual a 0,5 metros e t igual a 1 segundo. Escrever as expressões para os campos elétrico e magnético. Bom, nós tínhamos escrito essa expressão para o campo elétrico, só que essa expressão ela vale, primeiro, para uma onda que se propaga no sentido, na direção z, mais ou menos z, aqui no nosso caso é x, mais x, e também ela atingia o seu valor máximo quando t igual a 0 e z igual a 0. T igual a 0 e z igual a 0 tem o cosseno de 0, é 1. O cosseno de 0 é 1, é o máximo. Aqui não, o máximo é atingido em outra posição, meio metro, e em outro instante de tempo, t igual a 1 segundo. Então, eu tenho que adaptar essa expressão para ser coerente com o enunciado do exercício. Tá? Então, o que eu fiz? A maneira mais simples de fazer é, primeiro, em vez de colocar t, eu coloco t menos 1, faço um deslocamento temporal. Em vez de z é x, porque a onda agora se propaga no sentido positivo de x, então aqui é menos porque o sentido é positivo de x. Se fosse sentido negativo, aqui teria o sinal positivo. E x igual a 0,5. Então, eu coloco aqui x menos 0,5. Eu fiz um deslocamento espacial também. Então, se x igual a 0,5 e t igual a 1, substituindo aqui, eu tenho o cosseno de 0,1 e é o valor máximo. Então, essa equação aqui, que eu acabei de escrever, está coerente com o enunciado. Tá certo? Bom, algumas coisas foram dadas. O EY0 foi dado, 200 volts por metro. E o beta é o que multiplica esse termo entre parênteses aqui. Mas quanto vale beta? Eu tenho? Tenho. Foi dado o comprimento de onda, é 2 metros. Se o comprimento de onda é 2 metros, beta é 2π sobre lambda, significa que é π radiano por metro, ou 180 graus por metro, se preferirem. Significa dizer que a cada metro percorrido, a fase se atrasa de 180 graus. Para se atrasar de um ciclo completo, 360 graus, teria que ser 2 metros. E é justamente essa a definição de comprimento de onda. Certo? Bom, nós ainda precisamos obter a expressão para o campo magnético. Né? Na verdade, eu preciso também do valor de ômega. Não foi dado o valor de ômega, então eu preciso calcular o valor de ômega. Como calcular o valor de ômega? Ômega sobre beta é a velocidade de propagação. Essa onda se propaga no espaço livre, então a velocidade eu conheço é c. Certo? Então, daqui eu tiro o valor de ômega. É simplesmente passando beta para o outro lado, multiplicando, é beta vezes c. Tá? O beta eu tenho, tá? É π radiano por metro, e a velocidade de propagação eu tenho, é c, 3 vezes 10 à oitava. Então, aqui eu tenho o valor de ômega. Se eu dividisse por 2π, eu teria o valor da frequência. Então, eu tenho finalmente a expressão para o campo elétrico. Ela atinge 200 volts por metro, num instante t igual a 1, x igual a meio, se propaga no sentido positivo de x e o campo elétrico está na direção y. Então, o vetor unitário que vai aqui é o vetor j. Aqui, então, a expressão do campo elétrico está pronta. Eu preciso obter o campo magnético. Para obter o campo magnético, eu tenho que calcular a impedância intrínseca. Nesse caso, eu não preciso, porque é o espaço livre. A impedância intrínseca a gente já sabe quanto vale. É 377 ohms, ou 120π. Então, aqui eu tenho que o campo magnético é de aproximadamente 0,53 ampere por metro. Essa onda, como a gente já tinha falado, ela se propaga no sentido positivo de x. E o campo elétrico ele está na direção mais y. Então, para onde estará o campo magnético? De novo,
Campo elétrico, campo magnético, regra da mão direita, estou usando a regra do produto vetorial, a regra da mão direita. Eu estou aplicando a minha outra mão, não existe história de regra da mão esquerda, isso só complica a cabeça dos alunos. A única regra que existe é a regra da mão direita. Eu vou aplicá-la onde? Na outra mão. Então, campo elétrico, campo magnético, vetor de Point. É assim, certo? O campo elétrico, então, está na direção Y, aqui é J. A onda se propaga no sentido positivo de X, aqui vai I. O que deve ser colocado aqui para que isso aqui seja uma igualdade, para que se verifique? Então, J vetorial alguma coisa dá I. J vetorial K dá I. Então, estou percorrendo aqui no sentido horário. Então, finalmente, eu tenho a expressão para o campo magnético. É similar ao do campo elétrico, mas em outra direção, e com um módulo que é o módulo do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca do espaço livre. Tá certo, pessoal? Então, a gente já viu 2 exercícios sobre meios sem perda. Vamos dar uma pausinha aqui para descansar um pouco e vamos ver mais exercícios então, tá certo? Até daqui a pouco.